Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, você pode me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Pais, crianças, como é bom estar mais uma vez aqui cultuando ao Senhor junto com vocês. Hoje vocês viram que teve a participação da Manuela e da Melissa, e eu queria aproveitar e fazer um convite para vocês. Esse espaço está aberto para você que está aí do outro lado e quiser também cultuar ao Senhor, seja dançando, seja cantando, lendo um versículo, ou só vir aqui e assistir às gravações do culto, esse espaço está aberto. Lá no grupo do Ministério Infantil, eu deixei o telefone de contato para que vocês possam agendar. Não vão poder vir muitas crianças, será uma criança de cada vez, ou seja, cada gravação, uma oportunidade de uma criança participar, e se forem irmãos, até 2 pessoas, para que possam vir e cultuar o Senhor juntos. E hoje, nós vamos começar a falar sobre algo que aconteceu na igreja primitiva, que acontece até nos dias de hoje. Ela começa o culto hoje falando sobre os mártires. Em cultos passados, nós aprendemos sobre Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Foi aquele que defendeu o nome de Jesus e morreu em consequência disso. Na história de hoje, isso vai voltar a se repetir, e com mais um discípulo. Então, eu vou voltar um pouquinho o contexto para a gente poder continuar. Depois que houve a morte de Estevão enquanto discípulo, a igreja ela acabou sofrendo o que a gente chama de uma diáspora. O que é uma diáspora? É uma separação. Cada pessoa foi para um lado diferente. Mas isso, apesar de parecer ruim, para o reino de Deus não foi, porque o reino de Deus começou a crescer, mesmo que eles só pregassem para os judeus. Para isso, o Senhor levanta Paulo, e Paulo se torna um pregador da palavra, não só para os judeus, mas também para os gentios. Então, eu vou convidar você a pegar sua Bíblia, abrir no capítulo 12 e ler junto comigo. Eu trouxe uma versão hoje diferente da Bíblia. Eu trouxe a nova versão transformada. Então, ela tem uma linguagem um pouco mais acessível, tá? Um pouco mais fácil de entender. Então, Atos capítulo 12, versículo 1. Por essa época, a época que eu falei, onde houve a perseguição para os discípulos, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu o quanto isso agradava os judeus, também prendeu Paulo durante a celebração da festa dos pães sem fermento.
Eu vou parar aqui um pouquinho e explicar para vocês. Quem é esse Tiago? Tiago não é aquele que tem o livro na Bíblia. Esse Tiago é irmão de João. É aquele que é tido como o irmão dos irmãos trovão. Sabe aquela musiquinha? Pedro, Tiago, João no barquinho. É esse Tiago, Tiago discípulo. Herodes, o rei Agripa, manda matar a espada um discípulo de Jesus. E por que ele faz isso? Porque ele está perseguindo a igreja do Senhor. E, infelizmente, esse discípulo falece, a espada. Mas a Bíblia nos ensina em Apocalipse que ele recebe um grande galardão no céu, porque ele se tornou um mártir, ele se tornou uma pessoa que morreu em nome de Jesus. E está acontecendo toda essa situação na Páscoa. Como assim a Páscoa? Quando você lê na Bíblia, a festa dos pães asmos é o período em que os judeus comemoravam a saída do povo hebreu do Egito. Lembra daquelas 10 pragas? Então, eles estavam nesse tempo de celebração. Mas, como eu já ensinei aqui, os judeus não gostavam dos cristãos, porque eles queriam manter apenas a lei. Eles não entendiam que Jesus veio trazer o evangelho não só para os hebreus, mas para todas as pessoas, para que eu e você pudéssemos ser alcançados. Continuando o nosso texto, a partir do 5 agora. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. A igreja está com medo. E agora ela ora para que o irmão Pedro, que está preso, seja solto. E ela ora com muita intensidade. E o Senhor ouve. E olha o que acontece. Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. E, de repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Espera aí. Pedro está preso, cercado por soldados romanos, cuidando para que ele não saia dali, porque no dia seguinte ele ia ser julgado. Quando uma luz aparece na cela dele, e é o anjo do Senhor. Um anjo enviado para poder libertá-lo daquela situação. E olha o que mais acontece. Pedro, então, ouviu o anjo dizendo: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora, vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender o que ocorria. Passaram então o primeiro e o segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho para eles, e os 2 passaram, e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si, e, verdade mesmo, disse ele, o Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Até aqui a gente vê a manifestação de um milagre do Senhor. Mas esse milagre não aconteceu somente pela vontade do próprio Deus. Ela aconteceu porque pessoas que se chamam igreja, que se chamam cristãos, se uniram e oraram, e pediram e clamaram para que Pedro fosse salvo. Eles não imaginavam que seria dessa maneira tão milagrosa, mas eles intercederam. O que nós aprendemos até aqui? Que eu e você, enquanto filhos de Deus, precisamos aprender a orar, a interceder, a clamar, a pedir. Principalmente nos tempos em que estamos vivendo.
Não é porque você é criança que você não precisa orar, muito pelo contrário. Você é a nova geração de profetas e de discípulos de Jesus. E Ele espera ter relacionamento com você, comigo. Como? Através da oração. Mas vamos ver o que acontece com Pedro aqui. Quando Pedro se deu conta disso, ele foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, aonde muitos estavam reunidos para orar. Pedro bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, ela correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. E eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, de Rode, concluíram: deve ser o anjo dele. E enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para que se acalmassem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. E aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. E ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que havia acontecido a Pedro. Um soldado romano que falhasse na sua missão, ele era punido com morte. E então, Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele, por Pedro. E não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas, mandou executá-los. E depois disso, Herodes partiu da Judeia e foi passar algum tempo em Cesareia. Olha quantos milagres vocês estão aprendendo e vivenciando aqui na palavra. Tem um versículo que eu gosto sempre de falar, que tudo que está na Bíblia nos foi deixado para o nosso próprio ensino. E Deus está nos ensinando e nos mostrando que é tempo de orar, que é tempo de clamar, é tempo de pedir para que o Senhor venha com a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas e venha salvar e curar a nossa nação. Então, hoje, em especial, eu quero que você ore junto comigo sobre isso, aí do outro lado. Então, vocês que estão aqui, crianças, vocês vão fazer isso junto comigo agora. Vem cá, Manuela e Melissa. Vamos orar juntos. Pode deixar os microfones aí um pouco. E vamos orar juntas. Porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? Então, feche os olhos e vamos orar junto com a tia. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos neste sábado pela vida daqueles, Senhor Jesus, que estão internados nos hospitais, por aqueles que estão acometidos por doença. Envia os seus anjos, Senhor, a eles, como o Senhor enviou a Pedro naquela noite. Livre o Senhor Jesus do espírito da morte, levando cura, restauração. Abençoe, Senhor, a nossa nação, as nossas crianças, os nossos jovens. Cuida, Senhor Jesus, para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que vão para o caminho junto do Senhor, em direção ao Senhor. Que o coração deles estejam voltados a conhecer da Tua palavra e a servir e a fazer discípulos. É isso que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Quem concorda diz? Amém. 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 Eu espero que vocês tenham gostado de cultuar ao Senhor, de aprender um pouco mais sobre a palavra dele. E eu fico feliz de saber que vocês estão acompanhando, porque o Senhor não perdeu o controle das coisas. Ele ainda está no controle de tudo. Amém? Então, até o próximo sábado? Até o próximo sábado? Sim. Até o próximo sábado? Sim. Então, um beijo e até mais.